Meus amigos, eu quis fazer mais um vídeo a respeito da poligamia ou do casamento plural, conforme revelado ao profeta José Smith, e também alguns sentimentos que os apóstolos tiveram e alguns membros a respeito dessa prática, que é uma prática autorizada pelo Senhor, foi. No ano de 1852, o presidente Brigham Young tornou público que Deus revelara a lei dos casamentos plurais a José Smith desde 1832. E ele disse dois pontos. Brigham Young, abre aspas, Deus nunca introduziria a ordem patriarcal do casamento com o intuito de agradar ao homem e aos seus desejos carnais. Nunca. Mas ele a criou com o propósito expresso de conseguir um sacerdócio real, um povo expressamente destinado ao seu serviço. Ponto e fecha aspas. Abre aspas. Foi o Senhor que me ordenou. E querem saber por quê? Brigham Young fez essa pergunta. Foi para criar jovens mormons e não para ter mulheres que se prostituíssem comigo, nem tampouco para satisfazer desejos lúbricos da carne, e sim para criar filhos. Foi muito difícil para José Smith cumprir a ordem de dar início aos casamentos múltiplos. Foi muito difícil para o profeta. Ele tentara esquivar-se ao mandamento, pois previa consequências muito graves, dentro e fora da igreja. José Smith previa isso. José Smith protelou até o ponto de um anjo aparecer diante dele, brandindo uma espada e ameaçando de destruição, caso não cumprisse a ordem de Deus, que era uma ordem de Deus. Diante das condições críticas da igreja naqueles dias, a fé necessária para obedecer tal mandamento era equivalente à fé que Abraão teve que usar para dispor-se a sacrificar seu filho Isaque. Muitos mormons foram derrotados, muitos se afastaram, se apostataram. Muitos por essa prova, muitos. Caíram todos caíram, os que não tinham a fé suficiente. Foram caindo. A prova continua até hoje, já que muitos no mundo não aceitam o mandamento como sendo de Deus. Eu o fiz para provar a todos, como fiz com Abraão, disse o Senhor. Estava Abraão, portanto, sob condenação? Na verdade, Doutrina e Convênio 132, o Senhor disse assim, estava Abraão, portanto, sob condenação? Na verdade, te digo, não, pois eu, o Senhor, o mandei. Abraão recebeu concubinas, e elas lhe geraram filhos, e foi-lhe imputado como justiça, porque elas foram dadas, e ele obedeceu a minha lei. Assim também Isaque e Jacó, nada mais fizeram do que aquilo que lhes foi mandado, e porque fizeram nada mais do que as coisas que lhes foram mandadas, entraram para a sua exaltação. É só obedecer. De acordo com as promessas do Senhor. Davi também recebeu muitas esposas e concubinas, assim como Salomão e Moisés, meus servos, e muitos outros dos meus servos, desde o princípio da criação até agora. E em nada pecaram, a não ser naquilo que não receberam de mim. Se você vai pegar mais e mais mulheres, sem ordem do Senhor, você pode estar pecando. Está em Doutrina e Convênio, na seção 132, do 35 ao 37 e 38. Ao tomar conhecimento desse mandamento, como eu fiz no outro vídeo, Brigham Young declarou, eu desejava o túmulo e levei muito tempo para conseguir superar o meu sentimento. Heber C. Kimball, o apóstolo Heber C. Kimball, sofreu séria perturbação e levou muitos dias sem saber o que dizer à sua esposa. Muitos dias. A esposa dele notou que ele definhava na sua aflição sem conseguir dizer-lhe o que se passava. Então ela recolheu-se num quarto em oração, a esposa do Heber. Ela recolheu-se num quarto de oração quando o Senhor lhe revelou em visão celestial que a fez compreender o que se passava com seu marido. Ela aceitou submeter-se diante da evidência do mandamento. A confiança que esses homens e mulheres tinham no testemunho
do Espírito Santo, de que José era o profeta chamado para os seus dias, estariam rejeitando o próprio Deus que os ungiu, estariam rejeitando o governo da divindade. Por isso, o mundo os julgou e desprezou nas trevas de seu próprio espírito, disse o apóstolo Paulo. O que ele disse? Abre aspas, tudo que é puro para os que são puros, mas para o homem sem fé nem integridade, nada é puro. Até seu coração e sua consciência são contaminados. Ponto, fecha. Isso foi o apóstolo Paulo que disse. A prática da poligamia, irmãos, entre nós, entre os santos da igreja, os mormons, transformou o estado da Illinois em outro inimigo sedento de sangue. Sangue dos membros da igreja. Entre os membros surgiram muitos apóstatas, como eu disse. Muitos se afastaram, muitos caíram. Eles tornaram-se, esses apóstatas, inimigos da igreja, tornaram-se terríveis inimigos do profeta e depois inimigos da igreja. William Law fora uma vez segundo conselheiro do profeta. Ele escreveu, abre aspas, estamos fervorosamente tentando explodir os princípios viciosos de José Smith e daqueles que participam nas mesmas e abomináveis práticas de prostituição. Ponto, fecha aspas. William Locke falou isso. Ele não entendia. Esses acontecimentos levaram as massas à histeria e acabaram por induzir os congressistas, em 1878, a aprovar a Lei Polan, a lei contra a poligamia. Em 1881, o presidente americano James Garfield declarou, a Igreja Mormon não somente ofende o sentimento moral da humanidade quando autoriza a poligamia, como ainda impede o funcionamento da justiça com simples tecnicidades da lei. Ponto, fecha aspas. Em 12 de fevereiro de 1882, o Senado aprovou a Lei Edmunds. Em 22 de março do mesmo ano, o presidente Archer sancionou-a. Em março de 1887, essa lei, a Lei Edmunds, foi revisada e passou a ser conhecida como a Lei Edmunds-Tucker. E essa lei dizia o seguinte, em todos os casamentos múltiplos que viesse a ser realizado, as testemunhas seriam levadas diante dos tribunais. As esposas polígamas poderiam testemunhar contra seu marido. Eleitores e funcionários públicos teriam que jurar por escrito que se submeteriam às leis antipoligâmicas. Os polígamos condenados, olha que lei injusta, os polígamos condenados seriam privados dos direitos civis e seus filhos seriam declarados ilegítimos. A igreja e o fundo da imigração seriam desapropriados e todas as propriedades da igreja seriam confiscadas pelo governo federal, excetuando os edifícios de adoração. Olha que absurdo! Após a promulgação dessa lei infame, a perseguição dos agentes federais foi terrível sobre as famílias dos polígamos. O então presidente da igreja, John Taylor, que havia escapado milagrosamente da prisão, aliás, da morte, da prisão de Carthage, quando José Smith e Harry foram mortos, John Taylor se salvou milagrosamente. Quando uma turba enfurecida assassinou o profeta, seu irmão, no ano de 1844, acabou seus dias, John Taylor, acabou seus dias assistido por algumas de suas esposas e seus conselheiros. Aonde? No esconderijo. Em 1889, a igreja estava com inúmeros foragidos e a situação de suas famílias piorava dia a dia. Grandemente aflito e contristado, sob a enorme pressão que o mundo fazia sobre a igreja, o presidente Wilford Woodruff dirigiu-se ao Senhor e pediu conselho, já que ele não se achava com autoridade para suspender o mandamento por si mesmo como profeta. Foi então mandado em revelação suspender a prática dos casamentos plurais. Suspende. Por causa dessa revogação, nova onda de apostasia sucedeu. Mais gente se afastou da igreja porque queria continuar praticando a poligamia. Foi o Senhor que decidiu revogar o mandamento, não o presidente da igreja.
Vocês entenderam a respeito do... Espero que esse vídeo ajude a esclarecer e elucidar muito mais. Obrigado.